Boa tarde, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o medo, mas antes de falar sobre o medo, para introduzir, eu quero contar uma história do alpinista. Então conta a história que lá nos Estados Unidos tinha um alpinista muito famoso e ele tinha se preparado para escalar o Monte Everest, que é um dos maiores montes da história. E ele começou então a mudar a sua alimentação, a aumentar o seu exercício físico, aumentar a sua noite de sono, tudo o que era necessário para ele ficar preparado para o momento da escalada. Nesse momento, ele também estava se preparando com profissionais. Só que no dia lá da escalada, ele não queria ninguém junto com ele. Ele queria a glória somente para ele. E ele começou a escalada. Ele, com o cálculo de todo mundo, ele poderia chegar até o final do monte em 3 dias. Mas ele falou que ele não queria fazer parada nenhuma. Ele queria continuar e assim, em menos de 3 dias, ele chegaria ao topo do grande monte. E assim ele começou. A única coisa que ele levou consigo foi um rádio, aonde ele gravaria todos os momentos que desse para gravar, explicando como estava sendo a sua escalada. E ele começou. No primeiro dia ele falou, olha, nas primeiras horas, ele falou, olha, estamos tranquilos, a escalada está tranquila, tudo está correndo exatamente como eu quero. Esse momento, eu estou em um local onde eu poderia parar e descansar um pouco, mas eu não quero, porque eu quero chegar ao topo o mais rápido possível. E assim ele continuou, mesmo que estava escuro e ele não conseguia enxergar nem o palmo da mão dele na frente dele, ele não conseguia enxergar nada, porque com aquele monte tão alto, as montanhas altas, aquele gelo, neve, enfim, a lua não conseguia iluminar onde ele estava. Então ele estava em total escuridão. E um dado momento na sua escalada, ele escorregou e começou a cair com a corda, né? Estava ainda preso à corda e começou a cair. Naquele momento ele passou a vida dele toda diante de si e ele dizia, meu Deus, dessa eu não escapo. Por fim, com muita demora, com muita dor, muitas batidas na rocha, parece que a corda dele, por um milagre, prendeu em numa das rochas e ele parou de cair. Ficou pendurado na sua corda. E ele começou então a sentir muito medo, muito medo. E ele começou a fazer uma coisa que ele não fazia há muito tempo. Ele começou a rezar e falava para Deus, Deus, eu sei que há muito tempo eu te abandonei, mas eu quero nesse momento pedir a tua ajuda. Se você puder me salvar, eu vou ficar muito feliz. E de repente ele escutou uma voz. Ele falou assim, você acredita realmente que eu possa te salvar? E ele disse, sim, Senhor, eu acredito que o Senhor pode me salvar. Você crê realmente nisso? Ele disse, sim, Senhor, eu creio. Então tá bom. Solte da corda. Corte a sua corda. E naquele momento, um silêncio enorme dominou tudo. E Deus falou para ele, você não disse que acredita no que eu estou pedindo para você? E que eu posso salvar a tua vida? Então faça o que eu estou pedindo. Solte da sua corda. Ele então disse, eu não consigo. Eu não consigo. E ele grudou ainda mais na sua corda. No outro dia, só veio o noticiário. O alpinista que estava escalando o grande monte morreu, congelado, segurando a sua corda
e apenas 1,5 metro do chão. Ele tinha escorregado tanto que ele só estava 1,5 metro do chão. Só que não confiou em Deus. Tome cuidado com os nossos medos, principalmente aqueles que dominam o nosso coração, que dominam as nossas verdades. Esses medos prejudicam nós como pessoa. Ele prejudica o seu crescimento. O medo paralisa-nos e não deixa a gente escutar nem a voz de Deus, como foi desse rapaz. Ele tinha tudo para se salvar, mas escolheu o medo que paralisa. O medo, ele tem duas vertentes. Ou ele te paralisa, ou ele te dá força para lutar e sair daquilo que você não quer. E sair do medo, vencer o medo. E nós fomos criados para vencer o medo. Não para ficar paralisado. Quando o medo nos paralisa, a gente corre o risco de não viver, de perder a vida, como aconteceu com esse rapaz. Ele perdeu a glória de subir o monte, ele perdeu a própria vida porque o medo o paralisou. E olha que não era qualquer pessoa que estava falando com ele estava falando com o próprio Deus. E assim mesmo, ele deixou que o medo o vencesse. Então, nós estamos nessa vida e o medo acontece na nossa história para ser superado. Não deixe que o medo te paralise, mas que ele te dê força, coragem para lutar e vencê-lo. Ele não está ali apenas para ficar te atormentando, mas para você vencê-lo. Para você olhar para dentro de você e buscar a força dentro de você. É como o post que eu coloquei aí ontem, né? A força está com você, do Star Wars. A força está em você, a força está em nós, não é o medo. Deus nos deu a força. E aí também nessa história a gente vê a fé. A fé é a coragem de acreditar no impossível. A fé é a coragem de acreditar no impossível. Quando tudo está perdido, quando você pensou que já perdeu a vida, Deus está te dizendo, eu estou com você. E é no silêncio que Ele nos fala. É exatamente nesse momento, quando você perde tudo. Às vezes, tem pessoas que perdem até a dignidade. Mas Deus está lá, dizendo para você, o impossível é agora que acontece. Quando estamos lá no fundo do poço, nós só temos uma direção. Ou a gente morre no fundo do poço, ou a gente sobe. Porque não tem mais como descer. Não tem mais como afundar. Então a gente sobe. Não desista da vida. Acredita em você. Acredite que você tem coragem de vencer seus medos. E acredita em Deus. Em Deus, no Supremo, seja qual for a sua religião. Acredite, tenha fé, porque a fé acontece o impossível. E quando a gente chega lá no fundo do poço, lembra-se, só tem agora uma direção, subir. Então vamos subir para a vida, vamos subir para a felicidade, vamos subir com coragem, com determinação, porque somos guerreiros. Somos vitoriosos. Até mais.